Não tenha inveja do homem mau quando ele prospera, porque é sobre o justo que está a bênção do Senhor. Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro. E eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, que a tua família esteja bem. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 19. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Nós nos alegramos porque este é o dia que o Senhor fez. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de dar like, por gentileza, e verifique se você é inscrito no canal. Amém? E amanhã às 19 horas nós temos o culto ao Senhor, você é o nosso convidado. Versículo 19 diz assim: Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. Então, o homem bom é um homem sábio. Ele não deve ter o mínimo de interesse naquilo que o homem insensato, que o homem mau tem. Ele não deve se interessar por absolutamente nada, nada. Porque ele está dizendo aqui que nós não devemos nos afligir. O que é afligir? Afligir ele significa o ato de causar ou de sentir aflição, inquietação, desgosto, ansiedade. Então o que ele está dizendo aqui é assim: não olhe para o homem mau e não inveje o homem mau. Quando ele fala não te aflijas por causa dos malfeitores, isso está ligado a sentir de alguma maneira inveja, mas nós podemos ampliar isso ainda. Sentir também ira pela aparente prosperidade do perverso. Quantas vezes as pessoas já não falaram para você, ou você mesmo tenha pensado, dizendo assim, ou nos teus pensamentos, né, com os teus botões, eu faço tudo certo, mas está tudo tão difícil, enquanto aquele homem mau, aquele homem ímpio prospera, né? Aquela mulher ímpia prospera. Quantos já pensaram nisso? E é isso que esse versículo está dizendo. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Porque olha o que é a consequência, versículo 20. Porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Então, o homem mau, é isso que ele está dizendo, amanhã ele vai ser derrubado, ele vai cair. Mas nós não podemos esquecer do que nós lemos ontem no versículo de número 17. Quando cair o teu inimigo, porque ele tropeçou, porque algo aconteceu na vida dele, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Muitos ouviram isso, né? Quando criança dos seus pais, para não rir, né, daquelas coisas ruins que acontecem na vida dos outros ou rir do outro, não é? Muitos de nós aprendemos isso. Então nós temos que ter esse coração entregue para o Senhor. O coração do homem que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não vai rir da desgraça. Como eu disse ontem, o inimigo, o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. O Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Nós não podemos deixar a nossa boca ser usada pelo inimigo. Então o homem mau amanhã ou depois ele vai ser derrubado. Ele não vive muito tempo, é isso que esse versículo está dizendo aqui no versículo de número 20, né, que nós estamos. E as suas riquezas, elas vão para mãos alheias. Eles não vão poder segurar. Né? Eles pensam, como diz aquele homem que o seu campo produziu uma grande colheita. Ele disse, olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores ainda, e eu vou poder dizer à minha alma, descansa agora porque você tem bastante. Jesus diz assim, olha, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Né? Quando ele usa esse termo aqui, exatamente falando sobre isso que Jesus disse, a lâmpada dos perversos
se apagará. O que é a lâmpada? Se apagar é a morte. Então, vai vir sobre ele alguma calamidade, alguma violência ou alguma enfermidade. Mas como nós lemos lá no versículo de número 17, nós não podemos de forma alguma, com aquilo que está acontecendo com o próximo, seja ele bom ou mal, nos alegrar ou nos regozijar com o que está acontecendo. Versículo de número 21 diz assim, vamos ler o 21 e o 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Primeiro versículo. Porque de repente levantará sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Então aqui ele fala de uma coisa muito importante, amados, do poder de Deus e do poder que o rei tem. Aqui, para nós entendermos um pouquinho, nós precisamos lembrar que esse texto está falando que nós devemos temer e obedecer ao Senhor, mas isso também significa que nós devemos temer e obedecer os poderes que ele estabeleceu. Por isso que ele fala do rei. Ele está falando do poder que eles têm. Né? Por isso que ele diz no 22, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Quem são os dois, então? O rei e o Senhor, aqueles que têm poder. Amém? Versículo de número 23. Vamos ler, diz assim, são também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Já falamos bastante sobre isso, e isso fica mais claro ainda no versículo de número 24. Porque o versículo de 24, falando sobre essa parcialidade no julgar, que isso não é bom, diz assim, o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Olha que interessante esse texto. Ele está falando da parcialidade num julgamento, de declarar um inocente culpado, um culpado inocente. Então ele está falando de alguém numa posição de juiz, que tem o poder para julgar uma causa, para declarar a pessoa inocente ou culpada. Mas aqui está dizendo, ai daquele que declarar o inocente culpado e o culpado inocente. Então, quando um juiz, né, juntamente com aquele que é culpado, mas que ele declarou inocente, né, então o juiz declara um homem culpado, inocente. O que está dizendo que vai acontecer? Eles vão cair no julgamento público e vão ser amaldiçoados pelo povo. É isso que esse texto está dizendo. Será maldito e detestado pelas nações, inclusive. Né? Ele não fala só o termo povo, mas nações. Nós precisamos lembrar que o livro de Provérbios ele não está aqui falando conosco dentro de uma perspectiva cristã, mas ele está falando aqui dentro de uma perspectiva prática, de uma sabedoria para o dia a dia. Amém? Versículo de número 25. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Então esse texto está dizendo assim, ó, que a bênção de Deus ela está sobre o juiz, que é justo, e ao que insiste em fazer o bem, eles serão respeitados. Então o homem que insiste em fazer o bem, ele vai adquirir uma reputação, ele vai ser respeitado. Então ele usa aqui tanto a figura de um juiz, né, que declara o inocente inocente, o culpado culpado, julga de forma justa a causa, né, não julga de uma maneira injusta, porque quando ele julga de uma maneira injusta é porque por trás existem interesses pessoais. Então esse que insiste em fazer o bem, que julga com justiça, ele será e obterá uma reputação de alguém que é respeitado. E vamos terminar aqui no versículo 26, que diz assim, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Então aqui o que está dizendo? Que o beijo, é claro que ele está usando a figura do beijo, né, nos lábios, como uma figura semelhante a uma palavra proferida por alguém bom, sábio. Essa palavra, então, ela ajuda o próximo.
né? Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, um bom conselho, uma palavra de consolo. Então, quando isso é sincero, quando isso é verdadeiro, então ele é semelhante a um beijo nos lábios. É isso que o texto está dizendo aqui. E claro, aqui esse beijo nos lábios é uma figura de afeto, né? Essa figura do beijo é uma figura de afeto, como um sinal de uma amizade verdadeira, entende? De lealdade, inclusive. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa manhã para nós orarmos antes de nós encerrarmos a oração da manhã, essa leitura de Provérbios de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração de uma maneira muito profunda, mas também como é a palavra de Deus, de uma maneira simples. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta manhã. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos de sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui representado. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Dá ordem também aos teus anjos a nosso respeito. Anjos ministradores, anjos para nos proteger, anjos para estarem indo à nossa frente. Desfaz toda armadilha, toda cilada para o nosso pé, para os nossos pés, melhor dizendo, em nome de Jesus. E nós te pedimos, abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos nesse dia. Abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa viúva, solteira, em nome de Jesus Cristo. E nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito. Você tenha um ótimo sábado. Não esqueça de compartilhar essa palavra com aquelas pessoas que você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, todos os dias. Amém? Deus te abençoe e até mais.